não científico, né? E Mannheim ele rejeita essa ideia de dizer que não é científico, não é erudito, não é do campo da cultura principal, por assim dizer, né? Então eles são conhecimentos teóricos, a gente sequer conhece eles, a gente não estuda eles, não estuda, então não podemos nem qualificá-los ainda, né? Então um dos textos onde ele melhor não, mas talvez que ele vai esboçar bastante essa proposta do que seria o método documentário, né? Esse está traduzido para o português, chama Sobre a Interpretação da Weltanschauung, né? A visão de mundo, onde ele começa então a esboçar essa proposta de análise, né? Então ele vai colocar nesse artigo sobre a interpretação da Weltanschauung, ele escreveu em 1921 esse artigo, está publicado naquela coletânea de Sociologia do Conhecimento. Ele aí apresenta então um método ou um caminho para a inicialidade dos espaços sociais e a compreensão das visões de mundo de um determinado grupo. Então, para o Mannheim, essa Weltanschauung, ou visão de mundo, ela é o resultado de uma série de vivências ou experiências ligadas a uma mesma estrutura, que por sua vez constitui-se como uma base comum das experiências que perpassam a vida de múltiplos indivíduos. Então, o Mannheim, a partir daí, ele vai fazer uma diferenciação metodológica do que ele chama de interpretação imanente e interpretação genética. E vai reivindicar, então, que o sociólogo tenha uma mudança na sua postura de análise, que ao invés de ele se perguntar o que é uma determinada realidade, né, ele vai dizer que mais importante tentar descrever, dizer o que é essa realidade, o que é esse novo movimento cultural, esse novo estilo no campo da arte. A gente tem que se perguntar, enquanto sociólogo, então, como que esse novo movimento é produzido, é constituído, né? Então, ele diz, é uma tentativa de análise que vai para além da análise do sentido imanente, que seria o que é dado naturalmente, o que é praticamente óbvio, né? E aí ele vai dizer, vai desenvolver uma proposta com base em 3 níveis de interpretação, que ele diz que esses 3 níveis de interpretação a gente pode encontrar em diferentes objetos culturais, né? Então ele fala de um nível imanente, né, que eu já mencionei, dado naturalmente, por exemplo, através de um gesto, se alguém me estica o braço, né? Se é alguém da minha própria cultura, eu interpreto já isso como um gesto de cumprimento, né? E retribuo isso. Então eu não preciso de muita informação para interpretar que isso é um gesto de cumprimento, né? Já o nível expressivo, que é transmitido através das palavras e das ações, como reação a algo, ou seja, esse nível de interpretação já vai exigir um outro olhar mais apurado para a gente poder decifrar o que está subentendido nesse nível. E o terceiro nível de interpretação, que eles chamam de nível documentário, né? E aí ele traz um exemplo, talvez antes disso também acho que interessante, ele tem um exemplo que ele diz o porquê da tarefa do sociólogo, então, de desenvolver um método de análise dessas diferentes manifestações culturais, tanto na arte como na literatura, como no nosso contexto cotidiano. Ele vai dizer porque, assim, normalmente as pessoas que participam de uma comunidade, elas não precisam explicar como que funciona alguma coisa, porque todo mundo conhece e todo mundo sabe como funciona. E ele vai dizer, no campo do ateórico, por exemplo, se eu quero explicar como é que funciona um tipo de nó lá que faz, por exemplo, os marinheiros, né? A tendência é você mostrar como faz, né? E ele vai dizer, a tarefa do pesquisador seria, então, interpretar esse processo de forma que isso seja levado para o campo da teoria. Então, a gente não pegaria fotos de como faz o nó e publica na tese. A gente teria que desenvolver uma metodologia para poder depois analisar e descrever esse processo, né? Descrever no sentido não de, como muitas vezes se está fazendo hoje, né? Na pesquisa qualitativa é mais fácil, eu vou lá, tiro foto de um grupo de rap, ao invés de tentar descrever isso na minha tese, né? Como é que esse grupo se veste, como é que são as expressões dos seus gestos, né? Então ele está buscando, na realidade, um método
conta desse processo de interpretação, de análise, de explicação dessas manifestações culturais, que não fique nesse campo da tentativa de mostrar o óbvio. E aí, por que disso? Por que essa busca? Porque, na realidade, nossa tendência é permanecer geralmente no primeiro nível de interpretação, né? E aí ele traz um exemplo interessante de uma situação cotidiana para tentar demonstrar um pouco esses 3 passos de análise, né? Então, ele descreve, por exemplo, uma cena de alguém oferecendo uma esmola para uma outra pessoa. Ele vai dizer, no nível da mente, de senso comum, eu interpreto esse gesto como um gesto de ajuda. Vou dar esmola porque a pessoa precisa de ajuda, está me pedindo ajuda. Ele vai dizer, no segundo nível de interpretação, eu poderia dizer que a pessoa que ofereceu esmola sentiu pena daquela pessoa. Ou então hoje é muito comum, a gente quer se livrar logo da pessoa e a gente já dá para ela nos deixar em paz, né? Ele vai dizer, mas pode ter ainda uma outra instância de análise, dizer que esse ato de oferecer a esmola, por parte de quem ofereceu, pode ser um gesto de hipocrisia também. Mas como é que eu vou saber que isso é um gesto de hipocrisia? Então, aí é que entra uma outra interpretação, não mais o pedinte é o objeto de análise, e sim o ator que ofereceu a esmola. Então, a partir dali, ele tenta desenvolver mais então, essa interpretação de nível documentário que ele considera essencial se a gente quiser avançar, né, no campo científico, na produção de teorias que não fiquem só no nível de senso comum. Então, agora eu estou falando muito rapidamente, porque não dá para a gente detalhar tudo, mas então essas ideias do Mannheim, ali, desenvolvidas na década de 20, ele próprio não leva para frente, porque ele migra para a Inglaterra e vai se dedicar a outros temas lá, e isso ficou meio de molho, por assim dizer, durante quase 50 anos, até o Garfinkel, né, Harold Garfinkel, que é hoje considerado o pai da etnometodologia, descobriu o Mannheim, né? Garfinkel faleceu esse ano. Descobri agora que o Studies in Ethnomethodology está disponível na internet, então acho que isso é importante. É um autor que a gente também não lê muito no Brasil. E o Garfinkel ele vai descobrir esse método documentário do Mannheim e vai utilizar muito dessas ideias do Mannheim na etnometodologia. Além do aí, curiosamente, são os americanos que descobrem o Mannheim, e aí os alemães, via Garfinkel, vão voltar a estudar, os sociólogos alemães vão voltar a estudar o Mannheim, vão recuperar, por assim dizer, esse autor que eles tinham colocado de lá, e aí vão descobrir também muitas coisas que não tinham sido publicadas e que aí vão ser publicadas só na década de 80, principalmente ligadas às questões de método, né, que o Mannheim já vinha pensando nos anos 20. Então a gente tem duas, digamos, adaptações do método documentário, uma realizada na etnometodologia pelo Garfinkel e uma segunda que foi desenvolvida então na Alemanha pelo sociólogo chamado Ralph Bonsack, né? Então o Ralph Bonsack ele escreve também, que foi muito curioso, ele era aluno de sociologia num seminário chamado Novas Perspectivas da Sociologia do Conhecimento, oferecido pelo Schütze e por um outro professor, Joachim Marx, e os professores estavam distribuindo os seminários. Quem faria os seminários naquele semestre falava, tem uns textos aí desse autor americano chamado Garfinkel, a gente não leu ainda, mas parece que é interessante. E aí o Bonsack resolveu, junto com um colega, assumir o seminário sobre etnometodologia, e ele falou, isso mudou a minha vida, né? Enquanto estudante de graduação, ele vai lá e aí ele se dedica já então, a partir do final da graduação dele, depois do doutorado e posteriormente na livre docência, a desenvolver então, fazer essa adaptação, por assim dizer, da proposta de Mannheim para análise de dados qualitativos que a gente não dá para fazer uma importação direta de Mannheim para analisar agora uma entrevista, ou para analisar um vídeo, né? Então o Bonsack ele faz essa adaptação, buscando então
colocar essa interpretação documentária, como desenvolver isso no campo, então, da análise dos dados. Quanto tempo que eu tenho ainda para falar sobre isso? Uns 10 minutos. Tá. Então, eu assim, não vou poder detalhar em tudo, mas assim, para quem interessar mais, aí eu faço propaganda já do livro que eu organizei, tá? Metodologias qualitativas de pesquisa, onde a gente tem textos do próprio Mannheim, do próprio Bonsack, do Schiff, que o Emílio já falou, e texto também onde eu acho que aí algumas coisas que não estão claras em função do... Posso passar, né? Em função do tempo, né? Mas que podem ser vistas aí. Então, assim, quando a gente vai fazer essa adaptação das ideias do Mannheim via Bonsack para análise de dados qualitativos, também não é uma interpretação pura só do próprio Mannheim, né? Isso já é feito, então, no final dos anos 70, início dos anos 80, onde o Bonsack, então, também já está influenciado por outros autores, também não só pelo Mannheim, né? E aí um autor importante também é o Marcel Strauss, o fundador da teoria fundamentada, né? Ou seja, onde se começa a fazer uma discussão também de autores da própria hermenêutica, né? Que havia sido um pouco esquecida na Alemanha também, em função da guerra, em função de uma predominância de métodos quantitativos na década de 50 e 60, e aí nos anos 80 os alemães também vão dizer, opa, tinha coisa que a gente produziu lá no século XIX, lá no início do século XX, que vale a pena resgatar, né? Mas assim, o método documentário, tal como ele é utilizado hoje na análise de dados qualitativos, ele, digamos, o eixo central é a sociologia conhecimento de Mannheim, mas também esses outros autores, né? Então, sim, do ponto de vista prático, aquela divisão que o Mannheim faz de análise imanente, análise expressiva e análise documentária, na análise de uma entrevista, a gente